Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Queria convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho de João. Nós vamos estar discorrendo no capítulo 7, do verso 25 ao verso 44. João, capítulo 7, do verso 25 ao verso 44. Geralmente, todas as vezes antes de nós sempre prepararmos um esboço, sempre antes da gente se preparar para poder tratar de alguns assuntos, a palavra ela sempre fala primeiro aos nossos corações. E o tema que nós vamos tratar hoje tem sido algo muito duro de se encarar dentro da minha casa. Não tem sido algo muito fácil. Me perdão, irmãos. Mas nós vamos falar a respeito de uma das doutrinas mais lindas que nós encontramos na Bíblia, que é a doutrina da providência. É nós olharmos para Cristo Jesus, independente do que aconteça de bom ou de ruim, é tudo para a sua glória, é tudo para a sua honra. Por favor, olhem comigo João capítulo 7, do verso 25 ao verso 44. Assim diz a Escritura. Diziam alguns de Jerusalém: não é este a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente às autoridades que este é de fato Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vós não conheceis, aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegado a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. E disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? O que significa o fato que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e que hoje nós possamos extrair bastante daquilo a qual nós vamos retratar essa noite. Amém?
Como eu tinha dito para vocês, uma das doutrinas mais bonitas que nós encontramos na Bíblia é a doutrina da providência. O fato de você pensar que tudo aquilo que acontece na sua vida, tudo aquilo que acontece na sua casa está dentro do plano de Deus e que esse plano ele foi traçado na eternidade, ele é gerido todos os dias, ele é governado. As coisas que vão acontecendo não são por acaso, mas cada pecinha ela se encaixa naquele edifício que o Senhor está construindo. É algo lindo de nós olharmos, é algo fantástico. E é interessante que isso não é somente uma surpresa da nossa parte, porque muitas das vezes a gente não consegue entender isso com tanta facilidade. Mas nós temos várias pessoas, nós podemos olhar na palavra do Senhor, tanto homens quanto mulheres, que tiveram que passar também por situações difíceis, momentos de sofrimento, momentos de dificuldade, momentos de escassez que eles precisaram suportar em determinado momento da sua vida, porque aquilo fazia parte do plano de Deus. Com certeza vocês se devem lembrar da história de José. José ele foi um dos que mais pôde perceber a providência da parte de Deus. Os seus irmãos tentaram matar ele e ele não fez absolutamente nada. Mas eles queriam matar José. E aí, quando ele estava no campo, prestes então a ser morto, um deles diz: não vamos matar esse homem não, vamos fazer algo diferente com ele. Eu tenho uma ideia melhor. Aí Judá diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, e vamos lá e vamos dizer para o nosso pai que ele foi morto e está tudo bem, fique por isso mesmo. Nesse momento, José ele tem a sua vida preservada, por mais ruim que seja a situação, mas a sua vida ela é conservada. José ele esteve com sua vida nas mãos de pessoas ímpias, pessoas que queriam o matar, mas não mataram ele. Então, ele é levado para o Egito, ele vai para a casa de Potifar, ele se torna um dos grandes representantes dentro da casa daquele homem, ele se torna próspero. Só que a esposa desse homem atentou contra José, e de alguma maneira ela queria trazer um prejuízo muito grande para a vida dele. Ela queria que ele traísse a confiança de Potifar. Mas como não deu certo a façanha que ela tinha planejado, José é preso. E mais uma vez nós conseguimos ver a vida de José sendo preservada, por mais que a situação não fosse a mais favorável do mundo. José então ele é enviado ao Egito. Naquele momento ele vai até o palácio de Faraó, ele interpreta aquele sonho então de Faraó, e ele se torna o governador do Egito. Um homem próspero, um homem de grandes posses. Então, aquele sonho que José ele tem dentro da sua casa, que agora começa a se parecer mais com um pesadelo, no final, ele começa a se resultar em glória. Ele tinha dito, para os seus irmãos, que ele seria glorioso, que ele seria grande, que até mesmo ele seria maior do que os seus pais. Só que aquilo que era para ser o motivo da sua glória durante esse percurso, começou a se tornar algo difícil de entender. Ser preso, ser ameaçado de morte, passar por um momento onde você é vendido como escravo. E em meio a tantas idas e voltas, aquilo que era para ser o fim de José, continua então sendo a oportunidade de Deus manifestar a sua graça através da vida daquele homem. Da família de José, 70 almas vão para o Egito. Da família de José, esses 70, eles são aqueles cujos se formam a nação de Israel. Meu irmão, isso só tem um nome, chama providência. Mesmo que tudo parecesse ao contrário na vida daquele homem, tudo colaborou para que a glória do Senhor fosse manifestada. Ele não entendia o processo da venda, ele não entendeu o processo de ser preso, mas quando ele se torna governador e Deus começa a trabalhar através da vida daquele homem, nós conseguimos entender a providência de Deus acontecendo. Diante disso, tudo aquilo que acontece de bom, tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida, só tem uma finalidade: a glória de Deus. Mas cabe a mim e cabe a você entender, em meio a tantas coisas que acontecem, essas glórias maravilhosas que aparecem, essas coisas. Eu sei que não é fácil nós nos depararmos com certas situações e ficarmos alegres, mas
É a providência do Senhor. É aquilo que Ele trabalha, é a forma como Ele age. E nós temos que estar pronto para poder passar por todas essas coisas. Verso 25 ao verso 26, ele diz o seguinte: diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? É interessante que no versículo 19, Cristo ele tinha dito o seguinte: olha, não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Aí ele: por que vocês querem me matar? Por que vocês estão tramando me matar? E é interessante que logo no verso seguinte, qual é a resposta que aqueles homens vão dar para Cristo? Tens demônio. Quem que está falando de te matar? Quem que está insinuando aqui pelo menos uma possibilidade dessa? Eles estavam em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e Jesus, Ele na sua onisciência, Ele sendo Deus, Ele conhece tudo aquilo que passa no coração do homem. Ele conhece, Ele sabia de todas as coisas, Ele é Deus. E agora no versículo 25, isso fica ainda muito mais escancarado. Eles estão dizendo: olha, esse homem aqui, esse Cristo, ele está dizendo um monte de barbaridade, e vocês não vão fazer nada. Vocês, as autoridades, vocês não estão vendo que esse homem, ele está se colocando como autoridade no meio de vocês. Vocês não vão fazer nada. Vocês não vão matar esse homem. Jesus, Ele sabia de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele é Deus. Essa era a intenção daquele povo, mas será que aquele povo vai conseguir fazer isso? Não, eles não vão conseguir fazer isso. Olhe comigo o verso 30 e o verso 44. Diz o seguinte: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegado a sua hora. Verso 44, alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. O narrador ele vai deixar isso durante o texto para ficar bem evidente qual é o assunto central daqui. Ele é Deus, nada acontece se não for no momento dele. Ele deixa isso muito bem evidenciado. Só acontece alguma coisa com Cristo, só acontece alguma coisa comigo, só acontece alguma coisa com você se for a hora. Tem que ser o dia, tem que ser o momento exato que Deus escolheu para que isso acontecesse. Caso contrário, não acontece. Ele rege sobre todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas. Então, esqueça qualquer possibilidade de algo acontecer por acaso. O acaso, ele não existe. Jesus, ele sabe, ele governa todas as coisas. Ele sabia a hora de se apresentar. Ele sabia até mesmo a intenção que estava por detrás das palavras das pessoas. E isso nos chama bastante atenção, né? Porque muitas das vezes, nós queremos esconder as coisas por trás de palavras bonitas. Dá aquela maquiada, mas o Senhor, Ele conhece o mais íntimo e profundo do nosso coração. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E não adianta nós queremos esconder isso, porque só vai durar até o momento onde a vontade do Senhor, que ela é soberana, ela revela todas as coisas. Então não adianta a gente querer ficar escondendo, pensando que tudo vai passar despercebido, porque não vai. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. Mas enfim, ninguém tocou nele porque ainda não era chegada a sua hora. Só que é interessante, vocês se lembram quando chega o momento de Cristo se entregar? Vocês se lembram como é que foi que aconteceu? Cristo, Ele chama os seus discípulos na noite anterior. Ele serve o pão, Ele entrega o vinho, Ele está naquele momento com eles, aonde Ele fala que Ele vai dar a vida por cada um de nós. Ele deixa isso tudo muito bem elaborado. E quando chegam os guardas, o que é que Pedro ele vai fazer? Pedro ele vai lá, pega a espada na tentativa de não deixar com que isso aconteça. Ele chega ao ponto de arrancar a orelha do soldado Malco. Qual que é a ação de Jesus Cristo diante de tudo isso? Ele diz: não, Pedro, não é assim que você vai fazer. E acredite ou não, aquele soldado, ele ia levar Cristo para a morte, para a cruz,
Jesus vai até aquele homem e cura a orelha daquele homem. Era o homem que ia levar ele para a morte. Era o homem que ia levar ele para o julgamento. Era o homem que ia levar ele para a condenação. E mesmo assim, ele vai lá e cura a orelha daquele homem. Era o momento de Cristo se entregar. Ele não vai à força, mas ele vai de forma voluntária, forma consciente. Era o momento de Cristo se entregar. Mas enquanto não chega o momento de Cristo se entregar, a palavra do Senhor nos mostra: ninguém conseguiu colocar a mão no Senhor, porque ainda não era chegado o seu momento. Tenha isso na sua mente. Se não for a hora de algo acontecer nas nossas vidas, não vai acontecer. Não precisa ter desespero, não precisa ter apavoro. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. Ele sabe todas as coisas. Versículo 27 ao verso 29. Ele diz: nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Eles estavam perguntando: de onde é que ele é? De onde? De onde é que esse homem? Matthew Henry, ele tem uma frase que eu acho bastante interessante. Ele diz que a familiaridade, ela gera desprezo. E isso é bastante interessante porque vocês já lembram o que foi dito a respeito de Cristo Jesus? Vocês se recordam que nós já lemos, que aqueles homens falavam? Eles falavam assim, esse daí a gente conhece, esse daí é o filho de José e Maria, esse daí é um qualquer, ele não tem significância nenhuma. A familiaridade, infelizmente, ela gera desprezo. Diante disso, meu irmão, você não pode desprezar o teu pai e a tua mãe simplesmente porque você não está satisfeito com eles. Foram os pais e mães que Deus te deu e com ele você tem que ser satisfeito. Só que nós gostamos de falar assim, não, bom mesmo é o pai do fulano. Nossa, ele é bacana demais. Bom mesmo é a mãe do fulano. Vai lá, fica com o pai do fulano, fica com a mãe da fulana para você ver. Experimenta para ver se é tão legal assim. Eu tenho certeza que você vai ver que não é. Eu tenho convicção que você vai lá e falar assim, realmente não é tudo o que eu pensava. Mas nós temos essa mania de fazer essas coisas. Quando nós passamos para o âmbito aqui da igreja, meus irmãos, não despreze a liderança que Deus deu na sua vida. Não despreze os seus presbíteros. Não é porque você é familiar dessa pessoa que você tem que olhar para ela com um olhar mesquinho. Não faça isso. Não despreze a sua liderança. Não despreze os pregadores da sua igreja local. Não é porque você ouve esse pregador há 10 anos que agora você vai olhar para ele e vai dizer assim, esse daí eu já estou acostumado. Não tem mais porquê de eu ficar prestando tanta atenção assim nas mensagens dele. Não faça isso. Não gere desprezo por aqueles a quem Deus te deu familiaridade. Não faça isso. Não deixe que isso se torne um grande motivo de desprezo na sua vida, mas que se torne um motivo de apreço pelos seus irmãos. Jesus, ele diz, vocês me conhecem de verdade, mas vocês não me conhecem, vocês não conhecem quem me enviou. Isso daí vocês não conhecem. Quem me enviou é verdadeiro e eu sei disso porque eu vim da parte dele. Jesus nesse momento, ele não está dizendo, olha, eu não vim pela minha própria vontade, eu vim obrigado, eu não queria vir, eu só vim porque foi meu pai que mandou. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, a minha vontade é a mesma vontade do Pai. Ele está cumprindo a vontade de Deus e o desejo dele é cumprir a vontade do Senhor. Em momento nenhum é algo forçado, mas é algo espontâneo, é algo natural. Verso 30 ao verso 31, ele diz, então,
Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muito de entre as multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? A pregação de Cristo, ela foi muito breve, né? Ele só veio e disse: olha, eu vim do Pai, o Pai me conhece porque foi Ele que me enviou, eu sei o que eu estou fazendo aqui porque o Pai me diz o que eu deveria fazer, e ponto. Qual é que foi a reação dos homens? O que eles queriam fazer? Matar a Cristo. Era o que eles queriam fazer. A incredulidade, ela quer matar a Cristo, ela quer dar um ponto final na obra do Senhor. Meu irmão, quem tem fé ama Jesus Cristo, ama as coisas de Deus, mas quem não tem fé, ele não ama o Senhor, ele quer acabar com ele de todas as formas. E por isso há um motivo muito claro nisso tudo. Esse homem, esse Cristo, ele fere a minha consciência todas as vezes que ele abre a boca. Esse era o motivo daqueles homens, e muitas das vezes esse é o nosso motivo também. Só que existe dois caminhos que nós podemos tomar quando nós nos deparamos com esse tipo de situação. Primeiro, quando alguém fere a minha consciência, ou eu me submeto e digo: tudo bem, eu estou errado, eu preciso desse conserto, eu preciso de tratar, eu estou disposto. Ou, segundo lugar, quando alguém fere a minha consciência, eu olho para essa pessoa e fico com raiva, com desprezo, eu não quero saber mais dela. É assim ou não é que acontece? É dessa forma. Quantas das vezes a pessoa está em erro, a pessoa está em pecado, você vai conversar com a pessoa, o que ela faz? Fica com raiva de você, vira a cara para você, não quer saber de você de forma nenhuma, como diz o pessoal, nem pintado de ouro ela não quer saber, te joga fora, te descarta, mas quem está no erro é ela, você só quer ajudar. Eles queriam prender a Cristo, eles queriam matar a Cristo, mas só que alguns creram nele, conforme diz o versículo 31. Só que é interessante, uma parte creu e a outra parte não creu. A parte que não creu queria fazer o quê? Queria matar Cristo. A parte que creu, beleza, estou junto com Jesus Cristo, está tudo legal. Só que vai surgir um terceiro grupo, conforme diz o versículo 32. Olha comigo o que diz: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Agora começa a vir a preocupação por parte das autoridades, porque uns queriam matar Jesus Cristo, só que agora uns começaram a crer no que esse homem estava falando. Logo eles pensaram: se esse homem começar a crescer aqui no meio da gente, a gente está perdido. A gente está danado. Como é que a gente vai fazer com essa situação aqui? E uma curiosidade bastante interessante: fariseu e os principais sacerdotes, eles nunca, quase nunca caminhavam junto. Eles tinham uma inimizade muito boa entre um e o outro. Só que qual é a situação que nós temos aqui? Eles têm um inimigo em comum. O que a gente vai fazer? Vamos unir força e vamos acabar com esse Jesus Cristo. Eu não gosto muito do que você está fazendo não, mas a gente tem um inimigo em comum. Vamos se juntar e vamos acabar com esse Jesus e vamos dar um basta nessa situação. Vocês já perceberam que isso nunca mudou ao longo do tempo? Os inimigos, eles sempre se juntam por causa de um inimigo em comum e eles querem acabar com alguém. Não se esqueçam, meus irmãos, não tire isso da mente de vocês. As trincheiras, elas são distintas, mas eles militam no mesmo exército. Satanás, ele quer silenciar o evangelho e os ataques virão de todos os lugares. Não vamos parar, não vamos ceder, não vamos diminuir, vamos continuar levantando a bandeira do evangelho e não vamos baixar a guarda, porque quando nós baixarmos a guarda, nós seremos atacados, porque eles lá fora, eles militam no mesmo exército, por mais que eles não compactuem as mesmas ideias, mas eles têm um inimigo em comum, e esse inimigo se chama Jesus Cristo, e eles não vão parar. Satanás, ele quer silenciar o evangelho e ele vai usar todos os meios que ele tiver. Verso 33 ao verso 34, disse-lhe Jesus:
Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também, onde estou, vós não podeis ir. Ainda por um pouco de tempo, eu estou convosco. Isso aqui está sendo dito para um crente do primeiro século. Isso era para ser algo, para gerar um grande motivo de tristeza para esses homens. Só de pensar, o Senhor vai embora, o Senhor vai nos deixar, o Senhor vai fazer isso. Era algo para gerar um grande entristecimento nessas pessoas. Quando Jesus ele prediz a sua morte aos seus discípulos, qual é a reação deles? Não, meu Senhor, nós não vamos permitir com que isso aconteça, nós vamos te proteger, o Senhor não vai morrer. Eles nem queriam acreditar que isso poderia ser uma possibilidade. Mas aqui, não é nesse sentido que o assunto está sendo tratado, de que ele ficaria pouco tempo. Mas ele está dizendo, olha, o tempo de vocês ouvirem a pregação é pouco. E vocês estão tendo a oportunidade e estão desprezando a oportunidade que eu estou dando para vocês. Isso faz com que a gente pense nos dias de hoje. Você já parou para pensar? Quantas reuniões você já veio e ouviu a pregação do santo e puro Evangelho? Será que você tem muito ou você tem pouco tempo? Quantas das vezes nós ouvimos a falar a respeito de Cristo Jesus? Vai uma reunião, vem outra reunião, passa-se mais um culto. E nunca há um compromisso fixo com o Senhor. Será que nós temos tanto tempo assim? Será que nós temos uma consciência tão boa de quanto tempo ainda nós temos para poder ouvir essa maravilha do Evangelho? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Quando nós olhamos também para Cristo Jesus, agora pensando por um outro lado, quando Ele diz, pouco tempo eu tenho, isso para Ele também acaba se tornando um grande motivo de conforto. O fato de que Jesus ele não precisaria ficar tanto tempo no nosso meio, ouvindo atrocidades como ele ouviu, sendo xingado, sendo maltratado, sendo questionado sobre o seu poder, isso para ele também era um motivo de grande conforto. Mas quando nós pensamos na nossa vida também como cristãos, isso deveria gerar um grande conforto e esperança, porque o fato da nossa vida ter no máximo entre 70, 80, 90 anos no máximo, isso deveria gerar para a gente um grande conforto. É claro que viver muito é uma bênção, mas não viver eternamente nesse mundo é uma bênção ainda maior, é uma bênção muito superior. Só de nós pensarmos que eu vou morar com o meu Senhor. Eu não vou precisar mais de estar nesse mundo cheio de trevas. A todo momento nós só ouvimos histórias tristes, só momentos desagradáveis, só notícias ruins. Só de nós pensarmos, eu não vou mais precisar estar num lugar como esse, porque eu tenho um lugar reservado no céu. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que tem que nos gerar uma grande esperança, um grande conforto. Só que é interessante que ele coloca uma grande barreira aqui. Ele diz, quando eu for, lá vocês não poderão ir. E isso começa a gerar uma grande dúvida entre eles. Olhe comigo o versículo 35 e o verso 36. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir? Só para ficar muito claro, isso que eles estão fazendo com Jesus aqui é zombaria. Eles estão zombando do Senhor. Eles estão dizendo, então quer dizer agora que você vai lá ensinar os gregos, que já não basta você ter ensinado os judeus aqui, e você está achando agora que você vai lá, para lá, vai ensinar os gregos?
E é pior que é exatamente isso que acontece. É só nós lermos Atos dos Apóstolos. O que é que acontece lá em Atos dos Apóstolos? Lá em Atos está escancarado: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles zombaram de Cristo e Ele foi lá e fez com aquilo que era um motivo de zombaria se tornar algo real. Cristo Ele prega por meio de seus apóstolos, e em Atos é exatamente isso que está retratado, a continuidade dos atos de Cristo por meio de seus apóstolos. Então Ele cumpre aquilo que aqueles homens estavam zombando. Meu irmão, de Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém brinca. Eles falaram: então o senhor vai lá pregar para os gregos? Ele foi lá, pregou, anunciou, e ainda teve pessoas que foram salvas pelo Evangelho. E é dessa forma que acontece. Ninguém brinca com o Senhor, não se brinca com o Senhor, não se zomba do Senhor. Tenham isso na mente de cada um de vocês. É interessante que eles questionam, né? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho melhor? Olhe comigo, Apocalipse capítulo 22, verso 14 e 15. Apocalipse capítulo 22, verso 14 e 15. Diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. Qual que é a objeção? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Repare que ele deixa bem enfatizado sobre a nova Jerusalém, pela qual todos vão entrar e estar com ele. Mas no versículo 15, ele deixa muito claro quem não estaria com ele. Então, aquilo que está sendo dito para aqueles homens: olha, eu vou para um lugar aonde vocês não podem ir, é exatamente por causa disso. Ele está dizendo: olha, vocês são impuros, vocês são assassinos, vocês são idólatras, vocês são mentirosos, e por isso que vocês não vão entrar no reino dos céus. Eu estou indo para um lugar aonde não aceita esse tipo de coisas. É por esse motivo que vocês não vão estar nesse lugar que eu estou. Isso deveria nos chamar a atenção também num dia como esse. Será que nós não identificamos como esse grupo? Será que nós estamos prontos para ir para os céus? Ou será que nós vamos ter que ouvir uma palavra dura como essa: eu estou indo para um lugar aonde vocês não poderão entrar? Verso 37 ao verso 39, volte comigo para João, capítulo 7. Eu vou tentar discorrer o mais rápido possível, que ainda há bastante coisas para nós falarmos. Verso 37, ele diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. No último dia, a grande festa. Que festa é essa? Nós já começamos a estudar a respeito dela. Se trata da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela permanecia durante 7 dias. Porém, Jesus, o que ele faz nesse percurso? Ele tem que enviar os 70. Então ele chega por volta do 4º ou do 5º dia. Então logo que ele chega lá, ele não se manifesta. Mas agora nós estamos no 7º dia. E no dia anterior, Cristo ele faz aquela breve pregação que nós acabamos de ler. E qual é a reação do povo? O povo quer matar Cristo. Até aí, tudo bem. Mas no grande dia da festa do Senhor, Cristo, ele diz algo: quem tiver sede, venha a mim e beba. Se nós olharmos nos capítulos anteriores, Cristo ele se identificou como maná, ele se identificou como o pão da vida, só que algo acontecia bem específico nesse grande dia da festa. No 7º dia, havia um cordeiro específico que ele deveria ser imolado. No 7º dia,
havia um cordeiro especial que ele deveria ser imolado. E o que Cristo diz no versículo 37? No último dia, o grande dia da festa, quem que se levanta? Levantou-se Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? João capítulo 1 e verso 29 nos diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que deveria ser imolado na festa dos tabernáculos. Esse é aquele que é a vida e que detém a vida. Ele é o Senhor do Senhor, o poderoso, o Deus de Israel. Era sobre esses a qual eles deveriam se prostrar, renunciar às suas vidas. Mas eles não conseguiam enxergar isso em Cristo Jesus. Tá, Jessé, você está falando muito a respeito da festa dos tabernáculos, mas o que se fazia nessa festa? O que se acontecia? Eu sei que vai parecer engraçado, mas eles passavam os dias tabernaculando. Ah, tá. Ajudou pra caramba. O que você está querendo dizer com isso? Eles tinham que pegar e fazer tendas, porque eles iam se recordar do período onde eles estavam no deserto, porque naquele momento lá, eles não haviam casas fixas para eles, mas eles haviam tendas a qual eles passavam as suas vidas ali. Então eles deveriam lembrar que eles são peregrinos, que eles têm casa, mas as suas casas deveriam ser como essas tendas, porque a verdadeira casa que eles vão habitar é a casa que nós habitaremos na eternidade. E é isso que está sendo trago na memória desses homens, é isso que está sendo trago na mente de cada um deles. No último dia da festa do tabernáculo, um cordeiro tem que ser morto, ele tem que ser imolado. E o que é que se diz nesse último dia? O que é que Cristo diz nesse último dia? Ele diz: alguém tem sede? Venha a mim e beba. Perceba que ele não diz: judeu, você está com sede? Venha aqui em mim e beba. Mas ele diz: venha você judeu, venha você sacerdote, venha você fariseu, venha você grego, venha você branco, venha você negro, venha você rico, venha você pobre, venham todos, quem tiver sede, eu tenho a água da vida que pode saciar qualquer sede que habita no coração do homem. A pergunta que fica para nós essa noite, mais uma vez, é: você tem sede de Cristo Jesus? Ele é o único que pode saciar a nossa sede. Não procure em rituais humanos pagões, não procure em métodos, mas procure em Cristo Jesus. Ele é o autor da vida, Ele é aquele que detém todas as coisas. E uma pergunta que fica para aqueles que se identificam como cristãos, salvos: o que realmente você é sedento? Do que realmente você tem sede? Porque se for de Cristo Jesus, Ele está dizendo: venha e beba. Será que é realmente isso que nós temos sede? Que nós possamos fazer uma avaliação a respeito disso. E no versículo 38, algo que ele deixa muito claro, que o vir a Cristo é crer em Cristo. O vir a Cristo não é no final do culto a pessoa vir até aqui na frente e dizer: olha, eu estou indo até a Cristo. Não é isso. Mas é a pessoa no seu coração, ela declarar: olha, eu creio no Senhor como meu único e suficiente Salvador, e a Ele eu entrego minha vida, e eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Isso é crer em Cristo Jesus. Vir até aqui na frente não muda nada. Levantar a mão não resolve nada. Tem que haver uma entrega sincera dentro dos corações. Verso 40 ao verso 42 diz que: então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ele está citando Miqueias capítulo 5 e versículo 2 aqui nesse momento. Olhe comigo o que diz Miqueias capítulo 5 e verso 2. Para facilitar um pouquinho, logo depois de Jonas, vocês vão encontrar Miqueias. Miqueias capítulo 5 e versículo 2. Eu vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo.
E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É daqui que sai aquela expressão que muitas das vezes eu falo, aonde Cristo, ele é eternamente gerado do Pai. E provavelmente vocês já vão ver essa expressão de outras pessoas. Perceba que é descrito aqui que nasceria um homem, que um homem ele viria nascer naquela cidade, ou seja, ele tem a natureza humana, mas qual é a origem desse homem? O texto diz que a origem dele é desde os tempos antigos. Mas quais são os tempos antigos? O texto diz, desde os dias da eternidade. A palavra que é utilizada aqui no original em hebraico é a palavrinha que chama Olam. E essa palavra, por incrível que pareça, ela é usada por vários livros da literatura brasileira aqui. Várias pessoas usam até mesmo como título esse livro. Mas o que significa essa palavra? Ela significa eternidade, algo desconhecido ou indefinido. Esse é o significado dessa palavra. Por isso que começa a se gerar então uma grande dúvida entre esses homens lá em João capítulo 7, aonde nós estávamos vendo, porque alguns acreditavam que ele viria de um lugar indefinido. E eles começam a se questionar, e outros já diziam, não, ele vai vir de Belém. Mas enfim, isso não é tanto o ponto aonde ele está querendo tratar aqui no texto, porque o que ele quer deixar evidenciado é o seguinte: ele é Deus, ele é homem, ele nasce em uma cidade chamada Belém Efrata, mas a origem desse homem é eterna, ele não é um homem qualquer, ele é o Senhor Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele nasce, mas ele é eterno. Ele veio de Maria e José, mas ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Essa é a origem de Cristo, mas repare que fica esse clima de confusão entre eles. Quando nós voltamos aqui para João capítulo 7, nós vemos claramente eles dizendo, olha, ele é o Messias. Outros dizem, não, ele é o profeta. Outros dizem, não, mas não tem como ele ser o Messias, porque ele nasceu no lugar errado. Não tem como isso acontecer. E é interessante que todo mundo achava que quando Cristo viesse, quando o Messias viesse, haveria o quê? União. Só que quando nós olhamos o que o versículo 43 vai nos dizer, ele vai dizer que houve dissensão. Olha comigo o que diz o versículo 43. Assim, houve uma dissensão, ou seja, uma separação entre o povo por causa dele. Por causa de Cristo. A gente não está lendo errado. É isso mesmo. Houve uma divisão, houve uma separação por causa de Cristo. É isso mesmo? Sim, houve uma separação. Meus irmãos, por Cristo nós devemos nos unir, mas por Cristo nós também devemos nos desunir. Jessé do céu, o que é que você está falando, meu amigo? Calma aí, agora você foi longe demais. Você está dizendo que por Cristo a gente se une e por Cristo a gente também se divide? Calma aí. Eu sei que parece difícil de entender, mas vamos ampliar a mente. Vamos tentar entender o que eu quero dizer aqui para vocês. Por causa de Cristo, nós não temos comunhão nenhuma com idólatras, difamadores, hereges. Mas quem é que nos dividiu? Cristo. Olhando para a sua santa escritura, Ele nos apresenta o que é a verdade e em prol da verdade nós vivemos por ela. Nós temos que ir até essas pessoas, são obrigação nossa, mas a Bíblia fala que nós não devemos nos assentar nas rodas dos encarnecedores. A gente não tem que ter comunhão com essas pessoas, mas nós temos que apresentar o Evangelho para ela. Agora, olhando para o outro lado também, Cristo, por conta dele, eu chamo alguém que eu nem conheço direito de quê? Meu irmão. Quem é que nos uniu? Cristo. É o mesmo que separa, mas é o mesmo que aproxima, é o mesmo que une. Por conta de Cristo, eu não posso ter amizade com determinadas pessoas que odeiam as coisas que Cristo ama. Mas por conta de Cristo, eu devo me aproximar de pessoas que na sua descrição ama as coisas que Cristo ama.
Então Cristo ele não veio somente para a união, mas Cristo ele veio para unir e para dividir. E agora nós partimos para o versículo final, que é o versículo 44, aonde Cristo ele vai, aonde o contexto agora vai nos levar para aquele assunto lá do início, a qual estava sendo tratado. O versículo 44 ele diz: alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Cristo, ele só foi na hora que ele quis. Cristo, ele só se manifestou na hora que ele quis. E quando ele se manifesta em público, tudo aquilo que ele tinha para dizer de verdade, ele disse, e ele não ficou com medo em momento nenhum que nenhuma pessoa tocasse nele, e ninguém encostou um dedo nele. Meus irmãos, diante disso, é para nós aprendermos que quando Cristo ele nos dá uma ordem, nós devemos cumprir, nós devemos levar isso adiante. Meu irmão, se Deus ele te deu o ofício e o privilégio de ser pai, seja um pai, não tenha medo do seu filho sair de casa, não tenha medo dele ficar nervosinho, não tenha medo dele se tornar um rebelde, porque você está cumprindo o que está na palavra do Senhor, mas honre a palavra até o final. Não abra mão, não negocie a sua fé para tentar agradar o seu filho, mas insista, peleja na palavra, não volte atrás, porque se ele te deu essa bênção, você pai e você mãe, leve isso adiante com você, não tenha medo. Se Deus ele te deu a oportunidade de você ser um dono de um negócio, de você ser um patrão, não tenha medo de você colocar ordem nos seus funcionários. Foi Deus que te colocou nessa posição, você vai fazer isso com muito respeito, com muito amor, porque é isso que a palavra do Senhor nos manda, mas é o seu ofício, não abra mão disso, não negocie, vamos tentar parar de agradar todo mundo para que a gente seja aceito de qualquer maneira, não vamos agir assim, meus irmãos. Nós não devemos nos posicionar dessa maneira, porque se tiver de acontecer alguma coisa, vai acontecer. Mas se também você estiver fazendo a vontade de Deus, e Deus não quiser que ninguém toque um dedo em você, ninguém vai tocar. Mas não vamos negociar a nossa fé de forma nenhuma. Mas agora, se nós estivermos fazendo as coisas erradas, você pode ter certeza, as consequências também vão vir. Por fim, esse texto também é um texto que fala muito aos pastores, é um texto que fala muito aos líderes das igrejas, é um texto que fala muito aos presbíteros. Meus irmãos, vamos deixar de covardia na hora de pregar o evangelho do Senhor, não vamos ficar pulando os textos para a gente não tratar de alguns assuntos que precisam ser tratados na igreja, não vamos deixar de falar a verdade com medo de perder alguns membros na igreja, com medo de desagradar o fulaninho, a ciclaninha. Vamos parar com isso, vamos deixar de covardia, vamos ser corajoso. A gente não tem que deixar de pregar o evangelho por causa de algumas pessoas. Se isso está acontecendo na nossa igreja, se isso acontece na sua igreja que você está assistindo, isso é a prova de que essa pessoa ela não está habilitada para esse ofício, ou seja, ela não sabe nem sequer o que ela está fazendo ali. Cristo ele sabia, ele pregou, ele falou, ele disse o que tinha de dizer e ninguém tocou nele. Ele era corajoso, ele não era um covarde. Não vamos ser covarde, vamos ser corajosos, irmãos. Não tem por que a gente ficar passando a mão na cabeça de ninguém. A gente tem que tratar aquilo que tem que ser tratado. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Mas só não se esqueça de uma coisa. Para nós não sermos covardes, para nós sermos corajosos, primeiro a gente tem que se desvencilhar de tudo aquilo que nos faz ser covarde. Não pense você que a gente vai tratar de assunto, que a gente vai fazer as coisas em pecado e as coisas vão acontecer. Não funciona desse jeito. A gente tem que ter uma vida consagrada ao Senhor. A gente tem que ter uma vida séria com Cristo. Por que Cristo não tinha medo de ninguém vir e tocar nele? Não é porque somente ele era Deus. Jesus ele já sabia que ele ia morrer, então não é somente por causa disso. Mas Cristo ele estava
tão consciente, ele tinha tanta certeza da obra que ele veio para cumprir do seu Pai, que ninguém, nada amarrava aquele homem, nada prendia aquele homem. É por isso que os presbíteros, eles têm que ser irrepreensíveis, como a palavra do Senhor manda. Todos nós temos que ser irrepreensível, mas com uma particularidade especial: os nossos líderes têm que ser irrepreensíveis. Como é que nós vamos chegar diante de uma pessoa, frente a frente para ela, e vamos falar assim: meu irmão, você está errado. Aí a pessoa olha para você e fala assim: tudo bem, mas você está fazendo a mesma coisa que eu e você está querendo vir aqui me cobrar algo? Como é que você está querendo vir tratar desse assunto comigo? Meu irmão, como é que nós vamos tratar de um assunto se nós estamos fazendo a mesma coisa que a pessoa? Não dá para a gente viver desse jeito. É por isso que as lideranças estão perdendo a sua credibilidade e vai começando a aceitar um monte de imundícia dentro das igrejas, porque ao invés de nós sermos referência, nós estamos tornando igual ou piores que as pessoas que estão no erro, porque a gente está querendo agradar a todo mundo. A gente está passando pano, a gente não está tratando do pecado, a gente não está resolvendo o que deveria ser resolvido. E eu me coloco no meio disso, sim, porque é função nossa como igreja. Se tem erro, se tem pecado, nós temos que tratar, nós como igreja temos que resolver, nós temos que fazer as coisas, irmãos. Não dá para viver uma vida de aquilo que nós dizemos de em cima do muro. Tem que ser uma vida de seriedade. Não dá para ficar brincando com as coisas de Deus, não, irmãos. É por isso que, muitas das vezes, as pessoas, elas olham e desacreditam de nós, zombam de nós, fazem piada de nós, porque aqueles que eram para ser referência estão quase piores com aqueles que estão no erro e no pecado. Que Deus, Ele em Cristo Jesus, e que as nossas orações a Deus sejam um verdadeiro clamor ao Pai por mais coragem e por mais de uma vida irrepreensível. E que nós possamos confiar plenamente do Senhor, seja bom, seja ruim, se vem da parte de Deus, que a Ele seja dada toda a glória e toda a honra. Amém. Deus usou poderosamente esse irmão aqui hoje, né, gente? Nossa, que mensagem que o irmão teve. Muito obrigado, irmão. Estremeceu, acho que os corações de nós todos aqui. Foi uma